Olá a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato Braghieri, eu sou pesquisador da NASA e eu estou aqui a convite da professora Cíntia para falar para vocês um pouco sobre a minha carreira e sobre a minha trajetória até a NASA, com a ideia de vocação, profissão e como é que eu cheguei até aqui. Bom, falar rapidinho sobre a minha carreira acadêmica, e eu acho que a professora Cíntia vai falar com vocês um pouco sobre a academia depois, mas a minha carreira acadêmica começa quando eu termino o colégio e estava tentando decidir qual profissão seguir. No colégio eu gostava muito de física. Eu sei, física não é geralmente uma matéria que as pessoas gostam muito, porque é uma matéria um pouco difícil, tem muito cálculo, tem muita matemática, mas eu gostava muito de física. E eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada a isso na faculdade. Então, eu prestei física na Universidade de São Paulo, na USP, e acabei passando em metrologia. Quando eu prestei, lá em 2006, 2007, metrologia era junto com a física. E eu acabei passando em metrologia. Metrologia é a ciência dos fenômenos da atmosfera, das coisas que acontecem na atmosfera. E a meteorologia, ela é muito parecida com a física. Ela é a física, mas voltada para os estudos atmosféricos. Então, a dinâmica de fluidos, a atmosfera é um fluido, então a gente estuda como é que esse fluido se movimenta, né? Mudanças de estado da água, né? Evaporação, condensação, etc. Então tem muita coisa de física em meteorologia. Só que tem a questão de ser muito mais aplicada à vida das pessoas. Todo mundo, quando vai sair de casa, se pergunta: será que eu levo um casaco? Será que eu levo um guarda-chuva? Então as pessoas elas estão preocupadas com a meteorologia todos os dias. Além disso, a meteorologia é importante porque nós vivemos como sociedade, talvez o maior mal do nosso tempo, que são as mudanças climáticas. Todo mundo já deve ter ouvido falar das mudanças climáticas, mas as mudanças climáticas são causadas pela emissão de gases de efeito estufa pelos homens, que acabam então potencializando o efeito estufa natural da Terra e aumentando a temperatura média do planeta. Os efeitos disso no clima são catastróficos, porque as temperaturas médias do planeta aumentam, mas em algumas áreas do planeta, como o Ártico, por exemplo, as temperaturas aumentam muito, 20 graus Celsius. Isso tem um impacto imenso, não só no derretimento das geleiras e no aumento do nível dos oceanos, mas um padrão de um clima que não é mais reconhecível pelas pessoas. Então, por exemplo, se vocês falarem com seus avós, provavelmente eles vão dizer que sim, Capivari está mais quente do que no passado. Na verdade, os últimos 10 anos foram os anos mais quentes da história, né? Desde que a gente começou a fazer as medições de temperatura. Então, as mudanças climáticas fazem com que não só a temperatura média aumente, mas que os padrões de chuva também mudem. Então, lugares onde não choviam pode passar a chover mais, e lugares onde choviam pode passar a chover menos, causando então estresse hídrico, e isso pode ter um impacto imenso, não só na vida das pessoas, mas na economia também, né? E na segurança alimentar das sociedades. Então, estudar clima e entender clima parece, hoje em dia, uma profissão bastante importante. Então, quando eu entrei na meteorologia na Universidade de São Paulo e cursei essa profissão, cursei essa graduação, eu acabei desenvolvendo esse interesse pela área acadêmica, por fazer pesquisa. Então eu sabia que ao fim da minha graduação, eu não queria trabalhar apenas como meteorologista, dando previsão de tempo,
nas rádios ou nos jornais, ou fazendo previsão de tempo nos aeroportos, ou nas agências de previsão. Mas eu queria responder perguntas científicas que ainda não tinham sido respondidas, principalmente com relação às mudanças climáticas. Então, durante o meu mestrado, eu fui estudar a floresta amazônica e a interação da atmosfera com a floresta amazônica. Toda a troca de energia e água entre a superfície e a atmosfera. E eu acabei, então, fazendo esse mestrado na Universidade de São Paulo, tive meus estudos publicados em revistas científicas e depois fui fazer um doutorado na Inglaterra, onde eu acabei estudando mudanças climáticas através de modelos climáticos. Modelos climáticos são esses modelos matemáticos, várias equações físicas e matemáticas que descrevem a atmosfera e seus estados e seus movimentos, mas também outros compartimentos do sistema climático, como os oceanos, a superfície terrestre, o gelo marinho e etc. Então, um modelo climático é um mundo de equações e pessoas de diferentes áreas interagindo. Então parecia bastante dinâmico e interessante para mim. Na Inglaterra, eu acabei desenvolvendo uma parte desse modelo que lida com a transferência da radiação do Sol em florestas e como que isso, então, interage com a atmosfera. Como é que essa diferente absorção de radiação da superfície acaba interagindo de diferentes formas com a atmosfera. Me doutorei, a minha tese é algo que eu volto até hoje para ela é bastante importante para mim. E depois do meu doutorado, eu me mudei para o sul da França para fazer um pós-doutorado. Outra característica da área acadêmica de quem se torna cientista, pesquisador, é que parar de estudar não é uma opção para quem é cientista. Porque quando a gente resolve uma questão científica, a gente imediatamente passa a buscar resolver outra questão científica. Então a gente está sempre buscando novas respostas para novas perguntas. Na França, eu fui estudar a interação da atmosfera com superfícies agrícolas, com sistemas agrícolas, através de modelos muito detalhados de plantas e raízes e etc. E depois, quando eu fui convidado a trabalhar na NASA, eu vim trabalhar com modelos climáticos de larga escala, que a gente chama. São modelos globais que representam o mundo todo. E por que isso é importante? Porque quando a gente roda um modelo global, daqui 10, 20, 100 anos, a gente quer saber como é que é a temperatura, como é que é o padrão de chuvas vão estar no futuro, para que então os governantes possam se preparar, onde investir mais dinheiro, que tipos de emissão cortar, para que a gente não chegue ao estado mais catastrófico. Então, a NASA, quando as pessoas pensam em NASA, elas imediatamente pensam, você é um astronauta? Você estuda Marte? Não, apesar da NASA estudar muitos sistemas extraterrestres, a NASA estuda muito o planeta Terra, que é o planeta onde vivemos, e lança satélites que ficam orbitando o planeta e medindo variáveis que vão ser usadas para que a gente entenda melhor os ciclos de água e carbono, as mudanças na temperatura, e para que a gente use esses dados para que a gente rode os nossos modelos climáticos e preveja o futuro de forma mais acertada. Então, na NASA, eu desenvolvo esses modelos do sistema terrestre, esses modelos do clima, para tentar, então, fazer previsões do clima futuro da Terra e ajudar governantes e governos a fazerem decisões que vão mudar a vida de todos nós. Falando um pouquinho sobre a carreira, né, a minha carreira profissional e acadêmica,
Quando as pessoas me perguntam, você sabia que você ia trabalhar na NASA aos 17 anos, né, quando você prestou USP? Não, na verdade eu nunca pensei que algum dia eu iria trabalhar na NASA, aqui na Califórnia, onde eu moro hoje em dia. Mas, para mim, eu sempre fui interessado e eu sempre quis desenvolver algum tipo de trabalho ou aprender algum tipo de profissão que fosse interessante para mim e que também beneficiasse a sociedade como um todo e as outras pessoas. Eu acho que a escolha da carreira é uma escolha bastante importante e pode ser bastante estressante, porque um dos nossos medos é: se eu fizer a escolha errada, talvez eu nunca possa mudar, etc. Eu tenho duas dicas para isso. A primeira é: não se preocupe tanto assim. Eu acho que, como eu comecei estudando meteorologia, mas hoje em dia eu estudo plantas em modelos climáticos, né? E não foi um caminho linear. Foram novos interesses que eu fui desenvolvendo ao longo da minha trajetória profissional. Mas a dica principal é tudo aquilo que você faz por prazer. Então, associar uma profissão que te dê prazer, mas que também te dê frutos, né, positivos, sejam eles econômicos, sejam eles sociais, vão então resultar numa carreira profissional bastante satisfatória. Bom, eu espero ter ajudado ou inspirado ou levantado questões em alguns de vocês, e gostaria de agradecer também a professora Cíntia pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco da minha carreira. Desejo a vocês uma excelente escolha e uma carreira profissional muito brilhante. Tudo aquilo que você escolher fazer e se dedicar, eu acredito que tem grande potencial de um retorno bastante satisfatório para si e para os outros. Um abraço e boa sorte!